Jundiaí Entrevista no ar. Hoje eu converso com a Denise Neves, ela é diretora do PEAMA. Denise, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. PEAMA, o que significa? Então, o PEAMA é Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas, de Jundiaí. Mas significa muito mais, né? Para mim, pelo menos, significa muito mais. Significa uma transformação de vida mesmo, né? Atividades motoras, esportes e atividades motoras adaptadas, quer dizer que são para a inclusão de pessoas com alguma dificuldade, que poderia ser uma deficiência ou um problema de mobilidade. Isso, Na verdade, a gente procura atender pessoas com deficiência. Existem algumas inclusões que a gente chama ao contrário, né? Algumas pessoas sem deficiência que acabam vindo, né, para participar do programa, mas é um programa direcionado para pessoas com deficiência. Como começou o PEAMA? Então, você perguntou, né, o que significa, eu fiquei lembrando aqui que o nome, ele veio até um pouco depois. O PEAMA, a gente fala que nasceu na Anhanguera. Eu e a professora Romilda e o professor Glaudir, que hoje não está com a gente, que ele é da natação, nós estávamos fazendo especialização na Unicamp. Então, nós estudávamos, fazíamos especialização, já éramos formados em Educação Física e fomos fazer Educação Física adaptada na Unicamp, em 95. Então, a gente foi prestar o concurso, se encontrou lá, eu não conhecia a Romilda, assim, eu já tinha dado aula para as filhas dela, enfim, mas não tinha esse contato. Aí, como nós éramos todos de Jundiaí, então vamos fazer um carro só, né? Vamos fazer um combinado. E aí, nessas indas e vindas, poxa, Jundiaí precisava ter alguma coisa. Eles dois, o Glaudir e a Rubens, já eram funcionários da prefeitura. Eu não era funcionária da prefeitura, trabalhava numa instituição. Aí, não, vamos fazer alguma coisa, vamos pensar. E tem um professor na Unicamp, um professor doutor, que é de Jundiaí, o professor José Júlio Gavião de Almeida. E ele era nosso professor na Unicamp. Então ele falou, ei, Jundiaí, vocês não vão fazer nada? A gente falou, mas você é de Jundiaí, você é doutor, nos oriente a fazer alguma coisa. Então foi essa junção de coisas, né? A nossa vontade, a gente entendia que precisava, tanto que estávamos buscando uma especialização numa universidade sobre esse assunto. Ele também nos provocou, então deu certo. Então... É curioso, porque muitas vezes as associações, entidades voltadas para algum tema específico, né? No caso, pessoas com deficiência, elas são formadas por pais, a pai, né? Pais e amigos. E no caso de vocês, foi por uma profissão mesmo, pela escolha profissional. Na verdade, o PEAMA não é uma instituição, né? Então, e eu tenho até uma teoria pessoal que justifica, porque as pessoas confundem, as pessoas acabam entendendo que o PEAMA é uma instituição. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, ela passou muito tempo institucionalizada. Então, toda pessoa com deficiência ia em alguma instituição. Deficiente visual ia no Braille, deficiente intelectual na APA, enfim, tinham essas definições. E aí surge o PEAMA lá, dessa forma que eu falei. Nós entendemos que seria bacana o esporte para essas pessoas. Então, o que nós vamos fazer? Então, começamos, como a Romilda e o Glaudir eram da prefeitura, nós começamos dentro da carga horária deles, eles tinham alguns horários que começaram essas aulas. Começou, na verdade, com a professora Maria Tereza também. A Romilda era assistente da Tereza. Então, ela começou com uma turma no tênis de campo. Nossa primeira modalidade foi o tênis de campo. Nosso primeiro aluno foi o Rui Chaves, que já disputou várias vezes, até saiu do país para disputar o tênis. Então, o que aconteceu? A gente começou assim, eu como não era funcionária da prefeitura, eu ia lá dar uns pitacos, né? Eu ia lá dar uns palpites. E por isso que eu falo, as pessoas confundem com instituição exatamente por isso que você disse, mas não foi. É um equipamento da prefeitura. O PEAMA é como se fosse uma outra modalidade da prefeitura, com características diferentes, claro. Então, né? Quer dizer que o poder público adotou a ideia e apoiou as atividades. Isso. E até hoje existe esse vínculo? Totalmente. Nós somos totalmente prefeitura. Nós somos, para exemplificar, eu falo, nós somos como uma UBS, nós somos como uma escola da prefeitura. Então, dentro do esporte, como é que é dividido dentro do esporte? Então, tem as modalidades. Então, cada modalidade tem o seu coordenador. Então, a gente tem a natação, o handebol, o atletismo. Cada modalidade é um núcleo
Claro, tem atividades em vários centros esportivos, diferente da escola, porque a escola é só uma escola, né? A gente atende, o esporte atende vários centros esportivos, enfim. Mas, originalmente, é isso. Nós somos uma modalidade. Temos um coordenador, temos as nossas atividades. A gente meio que presta conta. Nós somos totalmente Secretaria de Esportes. Não temos outro tipo de vínculo. Mas é difícil de entender. Por isso que vocês usam a pista do bolão, a piscina ali também. Os funcionários são concursados da prefeitura. Então, nós somos a prefeitura, somos totalmente prefeitura. E isso já vai fazer 20 anos. 20 anos. Por isso que eu falei, quando começou, a gente nem tinha o nome ainda. Vamos fazer alguma coisa, vamos criar alguma coisa, vamos brincar disso, né? Porque é muito bom. Começamos com uma modalidade e quando aí a gente apresentou, no final desse curso, a gente apresentou um trabalho, né? Para esse professor, tudo, seria o PEMA no papel, né? E foi muito bacana, porque hoje eu leio esse material que eu tenho guardado, eu falo, nossa, que bacana que a gente pensou nisso. Porque realmente a gente, sem saber o que ia ser, eu nunca imaginei que o PEMA ia durar 20 anos, nem sei o que eu pensava, mas a gente sabia que aquilo era bacana, mas a gente não sabia as proporções, a gente não tinha essa ideia. Eu acho que talvez nem o secretário da época, não, tudo bem, vamos começar, vocês querem, né? Vamos começar isso. E, de repente, foi tomando esse corpo, foi tomando essa forma, esse respeito. Então, hoje, a gente, por exemplo, na nossa história, e não é por maldade, eu não acredito que tenhamos sido preteridos, mas a gente começou a aula de natação, o tênis tinha lá um espacinho. A natação a gente utilizava na hora que a equipe de natação não estava treinando. Como se fosse menos. Não era menos, era apenas diferente, né? Apenas, as pessoas não tinham esse olhar, né? Vocês não tinham conquistado ainda o espaço de vocês. Isso, não tinha. E foi muito bacana. E voltando à sua pergunta lá atrás, os pais, eles... É muito bacana. Os pais, eles são muito fortes na nossa vida. Eles são muito presentes. Eu acho que a pessoa com deficiência foi, nesses 20 anos, tão negado tudo para eles. Então, que prazer colocar um filho numa escolinha de futebol. A pessoa com deficiência não podia. E na natação, mas tem que ser um fisioterapeuta, um professor especializado. Era sempre alguma coisa voltada só para eles. E aí, de repente, o esporte... A gente, quando aceitou esse aluno, mas ele pode vir... Então, eu fazia entrevista com as mães, olha, a atividade é na pista de atletismo. Eu posso olhar? Eu falava, nossa, se a gente colocar um tapume na pista, claro, porque nas instituições a ideia era diferente, né? Entrava numa sala para fazer TO, era só o filho. Então, ficou tudo muito exposto. Então, a família, ela não ajudou a criar, mas ajuda a sustentar. Hoje é um apoio muito grande. Confiança, né? Então, a primeira modalidade foi o tênis. Tênis de campo. E hoje vocês têm quantas? A gente tem 14 modalidades. Quais são as que se destacam? Então, mais do que destaque, o bacana das modalidades, e também completando a sua pergunta, porque as famílias, então, não tiveram essa iniciativa. Porém, hoje, as modalidades são de acordo com o interesse do aluno ou das famílias. Então, um exemplo, estou lá fazendo a entrevista, a gente recebe o aluno assim, ele chega no bolão, né? Quero fazer PEMA. Então, a gente precisa conversar. A gente tem uma horinha lá de conversa. Então, ele se apresenta, ele apresenta a deficiência, ele conta um pouco a história dele e a gente conta o que é o PEMA. Aí, fazendo entrevista com o aluno, ele falou, meu sonho é fazer caiaque. Eu falava, caiaque, nossa, a gente tem aí tênis, natação, atletismo, nossa, aqui. Aí, foi inaugurar o Parque da Cidade, a gente viu a possibilidade... Criamos, então, aí fomos buscar esse aluno, agora tem caiaque. Então, o bacana é isso, a gente constrói as modalidades, a gente busca construir de acordo com o interesse do aluno. Então, normalmente, as modalidades são um sucesso por isso. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma coisa que não é legal, que é chata, até de falar. Eu tenho lista de espera para natação. Então, a família às vezes chega lá, quer fazer natação, tem lista de espera. Puxa, que chato. Por que você não pega os professores que estão lá no caiaque, que acaba sendo um número de professor que eu acabo dividindo, né? E não põe tudo para trabalhar natação? Porque não é a essência. A essência é a diversidade. A essência é você poder mostrar para essa pessoa que ela pode fazer, que ela é capaz de fazer outras atividades. Então, a gente tem vivência de mergulho, a gente tem vivência no golfe. Eu só fui jogar golfe com o PEMA. Em que lugar vocês arrumaram para jogar golfe? Golfe, então. A gente foi convidado pelo pessoal de Cabreúva, tem um clube de golfe lá.
não são atividades diárias nossas. A gente são vivências. Vivências que podem se tornar. O caiaque, a gente fez primeiro uma vivência, hoje está na nossa grade de horários. Então, a gente tem um limite também de potencial, a gente tem muito para crescer, a gente sabe disso, mas a gente tem um limite de profissional, a gente tem um limite de... E se você deixar, os alunos querem fazer tudo, então a gente tem que ver o que você gosta mesmo, ver o que você E falando curte. em números, né, você falou o número de modalidades, e são quantos alunos? Então, a gente tem 300 alunos. Nossa! 300, mas assim, e aí é uma conta até, assim, o mesmo aluno... Por exemplo, no handball, a aluna é matriculada no handball, lá com a Rita. Ela é uma aluna para a Rita. Para nós, a mesma aluna, às vezes, faz natação, ciclismo e dança. Então, eu conto como um, porque ele é uma pessoa só, mas a gente atende ele em 3 momentos. Ele passa a ser, em atendimentos, dá mais de 1.000 por mês, né? Assim, o número de pessoas que passam. Porque muitos fazem mais de uma modalidade. De uma modalidade, Tem alguns que fazem uma só, alguns que fazem... E tem aqueles que... a gente fala, vai trazer a cama para cá, né? Porque vai de manhã, vai embora, almoça, volta, já vai com o lanche. Direto no bolão. E professores? Professores, então, a gente tem... Os professores são da prefeitura e existe uma associação também que ajuda na contratação de alguns profissionais, né? Mas o número de professores, a gente tem 7 professores da prefeitura. E eles dão conta de 300 alunos? Mais ou menos. Uau! E isso... sempre junto com alunos que não têm deficiência? Ou nem sempre? Não, sempre só o grupo do PEMA. Em algumas modalidades aparecem algumas pessoas... Por exemplo, uma coisa bacana são os voluntários, na caminhada. Então, tem uma atividade lá que chama caminhada. O deficiente visual só consegue caminhar com alguém guiando. Então, como que eu não consigo ter 10 alunos deficientes visuais e 10 professores? É inviável, nem acho que é bacana isso. Acho que, como que eu vou pedir isso para a prefeitura até? Eu acho que fica inviável. Então, a gente tem o trabalho de voluntários. E muitas vezes os próprios pais são voluntários. A gente não deixa o pai andar com o próprio filho. A gente faz um revezamento. Até pra, tem que separar a turminha. Isso, né? Mas é muito bacana isso. Então, a gente tem voluntários que vão lá para caminhar. Então, vão emprestar só o olho e a perna para a gente, entendeu? E então, para eles é ótimo também, né? Porque às vezes você acorda com uma preguiça e fala, eu não quero caminhar. Nossa, se eu não for, o tal aluno não vai caminhar. Tem alguém me esperando. É diferente, bacana. É um incentivo para você se mexer também, né? Verdade. Bom, a gente vai para o intervalo então rapidinho e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre o PEAMA. Até já. Jundiaí Entrevista de volta hoje com a Denise Neves, diretora do PEAMA. Denise, no ano passado vocês receberam um prêmio importante, o prêmio Ações Inclusivas. Vocês ficaram entre os melhores do estado de São Paulo? Isso, foi muito bacana. A gente, é um prêmio que ele procura, né, ações inclusivas, não só esportivas. Nós que enviamos o nosso programa de esporte entendendo que é uma ferramenta, porque a gente interpreta o PEAMA como uma ferramenta de inclusão. A gente inclui através do esporte. E aí o governo do estado, né, a Secretaria da Pessoa com Deficiência do governo do estado de São Paulo, veio, avaliou, né, a gente manda uma proposta, eles vêm e avaliam. A TEAL também concorreu como ação não governamental e receberam um prêmio, né, eles ficaram em primeiro lugar. E nós ficamos entre os 5 melhores do estado governamental. São 2 frentes, né, as instituições e as ações governamentais. A gente ficou muito feliz, porque ser reconhecido no estado inteiro como uma ação bacana, uma coisa que funciona, que dá certo, encheu a gente de orgulho. E pode servir de inspiração, modelo para outras cidades também. Sim, mostrar que através de uma ação da Secretaria de Esportes da cidade, porque eu pego todos os profissionais, só profissional de educação física, outra coisa que difere de uma instituição, né? O nosso foco é esporte. O que a gente faz é muito simples, a gente só faz esporte. A gente ensina. Então, quando chega um aluno com deficiência visual, eu não falo, nossa, um cego vai nadar. Não, eu vou ensinar natação. Eu vou me adaptar a ensinar ele a nadar, independente da deficiência. Depende para mim. Se ele não tem uma perna, eu vou falar, bom, eu vou ter que trabalhar o equilíbrio dele na água, mas eu vou ensinar a natação. O meu foco não é a deficiência. Então, isso que a gente mostrou aqui, que foi reconhecido. Então, a gente ficou muito feliz. Parabéns! Né? A gente é muito metido, né? E outra coisa, o evento, né, do ano, que foi Olimpíadas, teve a Kelly Barreto na Paralimpíada, que foi uma representante de Jundiaí.
Verdade. Foi um momento de destaque, de mostrar o trabalho. Você sabe que o nosso foco não é o esporte de alto rendimento. Enquanto prefeitura, a gente entende, e foi o que a gente mostrou nesse prêmio, que a gente tem que atender a grande maioria das pessoas que sofrem um acidente, se tornam deficientes ou nascem com a deficiência. Então, a gente tem que... Por isso que a gente tem atividades como caminhada, capoeira, dança. O nosso foco não é a competição. Mas 20 anos fazendo alguma coisa, parece que caminhou para isso. Então, não foi só a Kelly, né? A gente tem a atleta Kelly, mas a gente tem o Alessandro Tozin, que é técnico da seleção de goalball. Ele ficou medalha de bronze agora, foi prata em Londres, e bronze agora na Paralimpíada. E tiveram mais jundiaenses, a Alessandra Morim, que é psicóloga da equipe de goalball, que é daqui de Jundiaí, da equipe de professores da prefeitura, que a gente sentiu muito orgulho, e mais 2 pessoas, um fisioterapeuta, que é de Jundiaí, o Rafael, e a Joyce é uma deficiente física de Jundiaí, não é do PEAMA, mas ela estava disputando tênis de mesa. Então, para a gente é bacana. Não é o nosso foco, a competição, mas é muito bacana estar lá, né? Foi uma experiência fantástica. Eu acho que naturalmente você vai praticando, tem uma hora que você quer novos desafios, o atleta mesmo quer se superar, né? E aí entra uma competição, apesar de existir atividade diária. Sim. E antes disso mesmo, teve a passagem da tocha olímpica por Jundiaí, e também nós tivemos representantes do PEAMA que carregaram a tocha. Isso, que foi a Kelly, né? A Kelly também nos representou. Representando o PEAMA. E representou mesmo, porque os outros alunos estavam muito na torcida, foram assistir. Então, isso é muito legal, né? Ela chegou lá, mas com apoio de todo mundo. Falo para ela, Kelly, olha a sua responsabilidade, você é um espelho para um monte de gente, né? E é isso mesmo, né? Porque o esporte tem isso de espelhar. A gente fala que o PEAMA a gente não visa a competição, mas... Entendo a competição, os atletas falam, nossa, eu também vou conseguir aquilo, eu também vou conseguir, se ele consegue, eu também consigo. Então, isso aproxima muito. É uma coisa saudável de você ir se superando cada vez mais, né? Eu acho que isso independe de você ter deficiência ou não. Exato. Porque eu mesma não consigo caminhar daqui até ali na esquina, que eu já fico com a respiração ofegante. É uma coisa que eu quero me superar, sabe? É isso mesmo. E coisas você sabe do dia a dia. Quando a gente fala da importância do esporte na vida das pessoas com deficiência, que é uma ferramenta de inclusão, o que eu quero dizer também? Às vezes ele mobiliza a pessoa está lá em casa quietinha, sem acreditar muito que é capaz, ela vem para o esporte. Ela começa a sair todo dia, a família já fala, opa, o que está acontecendo? Que mudança é essa? Ela começa a sair para ir uma competição. Aí eu tenho um atleta, por exemplo, que é amputado de braço, que faz a fuga das ilhas, em Ilhabela, na maratona aquática. Eu não consigo nadar aquilo, as pessoas não conseguem, e ele vai e consegue. Não é melhor, é apenas uma eficiência diferente. Ele se empenhou nisso. Então ele foi bacana naquilo. Ele não superou a deficiência, porque ele continuou amputado. Ele superou um limite que eu poderia superar, que você também podia, e ele superou. Que a gente também não consegue, e ele também não conseguia, mas ele fez até conseguir. Exatamente. Então, é uma coisa que impulsiona muito a gente e mobiliza. Então, há 20 anos atrás, as pessoas não acreditavam, falavam, ai, que bonitinho. E hoje eu falo, nossa, que bacana, que legal. Então, essa mudança, para mim, é muito importante também. O Rui, né, que você citou, que foi o primeiro atleta de vocês, ele foi para competições representar o PEAMA e Jundiaí no exterior. Isso. E vocês também tem sempre outros participando de competições importantes, tanto no Brasil quanto fora? Sim. Dentro da competição, né, dos deficientes físicos e visuais, é o Comitê Paralímpico que organiza. Então, a Kelly já foi para a Rússia, já foi para o Catar, já foi para vários lugares. E para o deficiente intelectual, que é o caso do Rui, a gente tem a Special Olympics, que também é uma entidade que está em mais de 180 países e que todo ano, a cada 4 anos, tem um mundial da Special Olympics para deficientes intelectuais. Então, o Jundiaí, esse ano, levou, além do Rui, foi a Ana Paula e o Gustavo, que o Gustavo te assiste toda semana. Gustavo Padovani, um abraço para você. Ele assiste, ele gosta muito. Que legal. E eles foram para Los Angeles agora. Então, é uma transformação. Eu tenho um aluno que foi dar uma palestra hoje numa escola, eu levo os alunos, né, deficiente intelectual, ele estava com a Romilda. E ele virou, a pessoa falou assim, qual que é o seu maior sonho? Ele falou, meu maior sonho, o PEAMA já realizou. Quero andar de avião, o maior sonho dele. E ele foi para uma competição no Chile. Então, quer dizer, andar de avião, mas era o sonho dele, e ele fala que foi o PEAMA que realizou. Então, isso é muito legal, é o esporte mexendo com outras áreas. Ele não queria ganhar uma medalha, queria andar de avião e conseguiu, entendeu?
E os voluntários, eles são muito úteis, muito prestativos e vocês aceitam mais e mais? Ah, sempre. Por exemplo, em algumas atividades como caminhada, corrida de rua, bicicleta, para o deficiente visual andar de bicicleta tem que ser na bicicleta dupla. Então, eu preciso sempre ter um guia. Claro, em algumas atividades, a caminhada é mais simples que uma bicicleta, mas a gente prepara o voluntário também. Hoje, o voluntário tá muito bacana em várias atividades que a gente não tinha. Por exemplo, na dança, a gente não tinha voluntário, agora a gente tem. A gente não tinha no tênis, a gente está com uma equipe super bacana de voluntários no tênis. Então, está acontecendo uma transformação porque as pessoas estão se aproximando e a gente consegue absorver essas pessoas, né? Então, está sendo muito bacana os voluntários hoje. E quem tiver interesse vai até o bolão? Isso, vai até o bolão, horário comercial, né? A gente procura o PEAMA e a gente já recebe, já dá uma orientação. Vocês têm um QG ali, uma sede? Tem. A gente tem uma salinha dentro do bolão mesmo, é dentro do bolão. E aí as pessoas são orientadas, a gente vê o que ela quer fazer, a disponibilidade de horário. E entra naquele esquema de voluntariado, que são 4 horas semanais? Não. A gente vê o perfil da pessoa, o que ela tem disponível e que a gente precisa. Então, por exemplo, na caminhada, é de quarta e sexta, das 7 às 9. Então, a gente precisa que a pessoa esteja disponível, porque eu não posso contar, às vezes eu vou estar, às vezes eu não vou estar. Então, a gente amarra esse horário. Aí, se ela pode ir mais um dia, a gente vê mais alguma atividade que ela queira fazer. É um compromisso. Isso, mas é muito, muito tranquilo. Onde eu me adapto, onde que vai ser mais bacana, onde eu posso render mais. Eu acho que isso é legal, a pessoa fica super à vontade para... Denise, e nesse ano em que vocês completaram 20 anos, não teve comemoração ou ainda vão fazer? Não comemoramos ainda. A gente está comemorando, né? A gente recebeu um prêmio da Assembleia Legislativa de São Paulo, um reconhecimento pelos 20 anos de atuação, que também foi bem bacana. Mas assim, nenhuma festa, nenhuma ação. Eu sou festeira lá e o pessoal andou me cortando esse ano, falando que eu sou muito festeira. De 18 anos a gente fez um lançamento de uma revista e foi meio próximo, né? 2 anos parece que é muito tempo, mas não é. A gente fez um evento nos 18 anos, então 20 anos a gente ficou mais quietinho. Agora, eu queria falar uma coisa muito importante com você, que é assim, caso alguém estiver nos assistindo pela TV ou pela internet e tenha alguma deficiência, o que você pode dizer para chamar, venha para o PEAMA? Vocês têm pessoas que tiveram amputações por doenças, vocês têm pessoas que tiveram amputações por acidentes, vocês têm pessoas que nasceram com deficiências. Sim. Todo mundo tem espaço no PEAMA? Todo mundo tem espaço. Eu falo que a única deficiência que a gente não consegue dar conta é a falta de vontade. Se a pessoa tiver vontade, alguma coisa a gente consegue fazer. Que seja uma atividade artística como a dança, a capoeira, que seja uma atividade, enfim, a natação, a gente sempre consegue adaptar alguma coisa. Então, eu acho que se ela gostar ou despertar esse interesse, ela tem que procurar e a gente tem essa flexibilidade. Nesse primeiro contato que eu falei, ela vai falar o que ela gosta. Eu tenho um aluno que chegou lá, uma deficiente visual, ela tinha 16 anos, ela ficou deficiente visual. Nunca tinha feito esporte, detestava esporte. E aí ela nadou para o Jundiaí, aprendeu a nadar depois de cega, aprendeu a nadar, representou Jundiaí em jogos regionais, tudo. Ela fez faculdade, porque a prefeitura tem um incentivo que dá uma bolsa de estudos para alguns atletas, é um valor. Então ela fez faculdade, ela se formou e foi para a vida. Então é uma atleta que eu perdi, mas eu perdi muito feliz, porque ela não acreditava nela, ela achava, acabou, né? 16 anos, adolescente, acabou a minha vida. E não. Aí ela foi, aprendeu a nadar, representou a cidade, fez faculdade, hoje a gente perdeu para o mercado de trabalho, para o casamento. Assim tudo é de bom. É uma delícia, né? E tem atleta que começa numa modalidade, muda para outra. Sim. Tem atleta que abandona e depois volta. Tem tudo isso. Então, por exemplo, a Kelly mesmo, que hoje é atleta, ela foi para natação, ela queria fazer natação e futebol. E foi, nadou, fez futebol, fez dança e quando ela se encontrou foi no atletismo. Então, esse poder sair, entrar, não existe uma amarra, não existe A gente, claro, se você faltar 3 vezes consecutivas, a gente elimina, porque a gente tem uma lista de espera. Então, eu não posso ficar esperando o aluno lá. Então, eu elimino, se eles não justificam, eu falo, olha, volta para a fila de espera, não tem problema, mas perdeu a sua vaga. Mas ele pode flutuar, ele pode começar uma atividade e falar, agora eu não quero mais essa, quero fazer outra. Tem uma mãe que ela fala, esse ano eu vou... É um menu, né? Ela fala, eu vou ver o que ele vai fazer, não dá para fazer tudo. Então, ano passado ele fez tênis e dança. Esse ano ele vai fazer bicicleta e natação. Então, isso é bacana, porque não precisa ficar fechado, não precisa ser aquele quadradinho, né? E eu conheço gente que se tornou paraplégico, né, por motivo de acidente e
vive fechado no quarto. Que pena. E assim, uma alegria que seria muito grande para mim seria ver essa pessoa, um amigo do meu irmão, essa pessoa fazer alguma atividade. Não precisa ser uma atividade física, pode ser qualquer atividade que saia de dentro do quarto, né? Eu acho que o PEAMA está aí para isso, para mostrar que é possível, sim, que existe espaço e que a pessoa vai encontrar colegas para trocar até ideias sobre dificuldades que eles têm parecidas. Exatamente. Vira um grande convívio. O esporte, por isso que eu falo, o esporte é a ferramenta, é o que traz, mas o que tem nas entrelinhas, o que as pessoas conquistam, os amigos. Eu tenho aluno deficiente intelectual que nunca tinha ido ao shopping sozinho, vão em 3, 4, mas querem morrer, porque tem medo. E estão lá, os 4 no cinema. Depois das primeiras vezes, elas perdem então, o aquele medo. deficiente físico. Porque existem outras dificuldades, barreiras arquitetônicas, as barreiras de transporte. Então, existem outras dificuldades que fazem com que a pessoa acredite que ela não vai conseguir. Mas, olha, ali é difícil, ela até chega reclamando, falar. Isso aqui não lá, porque tem gente que mora em tal lugar e não sei o quê. A pessoa fala, mas eu tenho tal coisa. Fala, mas eu tenho um aluno aqui. Então, ele fica perdido, ele só não vai se não quiser mesmo, né? Tá aí, olha, um projeto que deu certo, um programa, né, que está aí há 20 anos e que venham mais 20 e mais 20. Se Deus quiser. Obrigada, Denise, pela participação. Muito obrigada. Jundiaí Entrevista vai ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá!